Está se tornando uma tendência popular na indústria da música e do entretenimento elogiar e até idolatrar qualquer coisa que vá contra o que a fé cristã representa. E é muito surpreendente e desanimador que muitos cristãos não tenham percebido isso. Alguns até ignoram como se não fosse grande coisa. Tomemos, por exemplo, como a famosa estrela pop americana conhecida como Lady Gaga tem frequentemente mostrado publicamente que ela é tudo, menos uma dama. Mas uma dama que é do diabo, não representando nada piedoso ou que pertença à luz. Em sua música Judas, Lady Gaga fez referência ofensiva a Jesus Cristo, elogiando Judas por trair a Cristo. Ela cantou sobre lavar os pés de Jesus de maneira insincera com os cabelos para derrubá-lo, expressando amor por Judas e referindo-se a ele como o demônio ao qual ela se apega. Nessa música, Lady Gaga se refere a si mesma como uma tola santa, mas suas ações são vistas como profanas, assim como a traição do Salvador por Judas. Ela também canta, no sentido mais bíblico, estou além do arrependimento, e expressa estar apaixonada por Judas. Durante a apresentação ao vivo dessa música, algo chocante ocorreu quando Lady Gaga foi atingida por um objeto de palco pouco antes da apresentação. Você acha que isso foi uma coincidência? Veja como Deus é o Deus do conhecimento e nada o ignora. É verdade que Deus é amoroso, mas Ele também é justo. Às vezes, seu julgamento é imediato e outras vezes ele pode parecer silencioso. Não podemos questioná-lo porque ele está no controle e sabe o que é melhor para aqueles que vão contra a sua vontade. Ao pensar sobre isso, considere por que alguém ousaria zombar de Deus, como vemos Lady Gaga, Madonna e outras celebridades fazerem com muita frequência. Veja, a escolha de quem seguimos é um exemplo poderoso da liberdade que Deus nos dá como humanos. Depende realmente de nós decidir o que parece certo ou errado. É por isso que Deus geralmente intervém quando se trata dessas decisões pessoais. A escolha é sua. No entanto, é difícil acreditar que algumas pessoas, embora se afastem de Deus e do sacrifício de Jesus, deem um passo adiante ao desrespeitarem a Deus. Elas fazem isso por meio de suas palavras, comportamento e escolhas. É algo realmente além da compreensão. Agora, deixe-me compartilhar com você uma parte muito chocante das escrituras da carta de Paulo à igreja na Galáxia. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 8 diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito Santo colherá a vida eterna. Veja bem, meu amigo e minha amiga, quando dizemos de Deus não se zomba, não é apenas um ditado. É uma verdade profunda que ecoa por toda a Bíblia. Esta verdade não está apenas em palavras. É mostrado nas histórias de muitas figuras bíblicas. Vamos explorar algumas dessas histórias e deixe-me mostrar o que aconteceu com aqueles que cometeram o erro de zombar de Deus. O número 1 é Senaqueribe. Senaqueribe, o poderoso rei assírio, ousou zombar de Deus numa época em que o rei Ezequias governava Judá. Isto não foi apenas uma provocação, foi algo profundamente ofensivo. A Bíblia conta que Senaqueribe voltou sua atenção para Judá, sitiando suas fortalezas com a intenção de conquistá-las. Ele era implacável com seu exército cercando as cidades, pronto para atacar. Mas Ezequias, vendo a ameaça a Jerusalém, não estava disposto a ceder. Ele começou a traçar os seus próprios planos, determinado a enganar Senaqueribe e proteger o seu povo. O rei Ezequias arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Ele consertou as partes quebradas da muralha da cidade, acrescentou torres fortes para proteção extra e até construiu novas muralhas mais adiante. A cidade de Davi tornou-se mais forte do que nunca. Ele não parou por aí. Ele estocou armas como lanças e escudos, depois escolheu líderes militares para cuidar do povo e reuniu todos na praça da cidade para se organizarem. Estavam todos empenhados em manter a cidade segura. Ezequias apresentou-se diante do seu povo com uma mensagem de esperança.
Sê forte e corajoso. Não tenha medo do rei da Síria e de seu exército. Temos mais do nosso lado do que ele do lado dele. Ele tem seus soldados, mas nós tenhamos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar a travar nossas batalhas. Quando Senaqueribe ouviu falar dos preparativos de Ezequias, ele enviou uma mensagem para desafiar essa fé, conforme registrado na escritura de 2 Crônicas 32, versículos 13 a 17. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então Ezequias, acompanhado pelo profeta Isaías, filho de Amós, respondeu orando e invocando a Deus do céu. Deus respondeu às suas orações enviando um anjo que eliminou todos no acampamento assírio em uma noite, tanto guerreiros quanto oficiais. Estamos falando de bem mais de 150.000 homens. Ao testemunhar isso, Senaqueribe foi forçado a voltar para casa em desgraça, com o rabo entre as pernas. Porém, quando ele entrou no templo de seu Deus, seus próprios filhos o mataram. O número 2 foi o rei Nabucodonosor. Nosso próximo personagem que zombou de Deus e foi punido por isso é Nabucodonosor, um poderoso rei da Babilônia. Mesmo depois que Deus o avisou em sonho, seu orgulho levou o melhor sobre ele. Ele acabou se gabando de suas conquistas, dizendo que construiu a Babilônia sozinho para mostrar seu poder e glória. Mas aqui está o problema. Ele reivindicou todo o crédito para si mesmo. Foi aí que ele errou. A Bíblia nos ensina no Salmo 127 que sem a bênção de Deus, todos os nossos esforços são inúteis. A afirmação arrogante de Nabucodonosor foi um desafio direto a esta sabedoria e não passou despercebida. Qual foi o julgamento que Deus usou para humilhar este grande rei? Foi tão humilhante que você nunca teria imaginado. Mesmo quando essas palavras estavam em seus lábios, uma voz veio do céu. Isto é o que está decretado para você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada de você. Você será afastado das pessoas e viverá com os animais selvagens. Você comerá grama como boi. 7 tempos passarão para você até que você reconheça que o Altíssimo é soberano sobre todos os reinos da terra e os dê a quem ele desejar. Imediatamente se cumpriu o que havia sido dito sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso das pessoas e comeu grama como um boi. Seu corpo ficou encharcado com o orvalho do céu até que seu cabelo cresceu como as pernas de uma águia e suas unhas como as de um pássaro. Talvez, meu amigo e minha amiga, você esteja pensando que tais julgamentos só aconteciam nos tempos do Antigo Testamento, certo? Bem, deixe-me contar sobre alguém do Novo Testamento que zombou de Deus e também recebeu julgamento. Foi o rei Herodes. Suas ações mostraram um claro desrespeito por Deus, e o que ainda é mais chocante é que ele foi instigado pelas pessoas ao seu redor, o que é uma coisa engraçada sobre a vida. Muitas vezes as pessoas nos fazem sentir que sua aprovação e validação são tudo o que importa, mas não são. Você deve temer a Deus o suficiente para saber quando até mesmo as coisas mais apreciadas pelos padrões do mundo estão erradas diante dele. Assim, a Bíblia nos diz que o rei Herodes se envolveu numa grande discussão com o povo de Tiro e de Sidom. Eles realmente precisavam fazer as pazes porque ele era o responsável pela alimentação deles. Então eles se reuniram e foram vê-lo em Cesareia para resolver as coisas.
No dia em que se conheceram, Herodes estava todo vestido com seu traje real, parecendo muito grandioso. Ele sentou-se em seu trono e fez um discurso poderoso que realmente impressionou a todos. Quando ele terminou, a multidão aplaudiu ruidosamente, dizendo que ele falava como um deus, não apenas como um homem. Mas o problema é o seguinte: Herodes poderia ter dito não a tais elogios, ou pelo menos não concordar com eles em seu coração. Agora vamos dar uma olhada em como sua história termina. Imediatamente, porque Herodes não deu o louvor a Deus, um anjo do Senhor o feriu, e ele foi comido por vermes e morreu. Meu amigo e minha amiga, nunca houve um momento em que zombar de Deus ou falar desrespeitosamente sobre ele tenha dado certo. A resposta de Deus a tal zombaria é sempre forte e séria. Não se iluda pensando que você pode escapar impune zombando de Deus. Veja, o caminho da justiça de Deus está além do que podemos entender. Não é algo que a ciência possa entender, nem as mentes mais inteligentes podem compreender completamente. Nenhum especialista do mundo pode explicar verdadeiramente como funciona a justiça de Deus. Por isso é tão importante estar atento e respeitoso para não se encontrar do lado errado da presença viva de Deus. Agora deixe-me compartilhar rapidamente com você alguns perigos de zombar de Deus. O primeiro perigo de zombar de Deus é o perigo da morte ou doença prematura. Nada abrevia a vida de um homem como zombar de Deus sempre vivo. A Bíblia alerta sobre isso em Hebreus capítulo 10, versículo 31, que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque Deus é santo, Ele odeia os pecados e certamente punirá a incredulidade, a rebelião e a zombaria. É por isso que devemos ter cuidado para não cair na armadilha do inimigo. Muitas pessoas hoje, especialmente celebridades e pessoas famosas, zombam publicamente de Deus por causa dos aplausos de seus fãs e seguidores, mas devemos ter muito cuidado. Há histórias de pessoas que zombaram de Deus e foram instantaneamente atingidas por doenças terminais. Uma história muito comovente foi contada sobre John Lennon, dos Beatles. Quase todo mundo sabe quem foram os Beatles. Nos anos 60, a banda se tornou um grande fenômeno. As mulheres estavam perdidamente apaixonadas por cada um dos membros da banda, especialmente por John Lennon. Mas John tinha um problema. Ele não acreditava em Jesus e estava pronto para reprimir Deus sempre que uma oportunidade se apresentava. Alguns anos depois, durante sua entrevista para uma revista americana, ele disse: "O cristianismo acabará, desaparecerá. Não preciso discutir sobre isso, tenho certeza. Jesus estava bem, mas seus assuntos eram muito simples. Hoje somos mais famosos que ele." Esta declaração foi feita em 1966. Seu comentário causou indignação entre os fãs e desencadeou uma manifestação de protesto, onde as pessoas expressavam sua raiva pisando e incendiando o disco de vinil e o pôster dos Beatles. Em 8 de dezembro de 1980, John Lennon foi baleado 6 vezes por um de seus fãs na frente da sua casa e morreu no local. Que fim trágico! O segundo perigo de zombar de Deus é o perigo do inferno. Quando as pessoas zombam de Deus, elas correm o risco de passar a eternidade sem Deus. A eternidade é um período muito longo para ser passado sem o amor de Deus. Muitas pessoas podem considerar este aviso um dado adquirido, mas a verdade é que nunca permita que a fachada da fama e da popularidade o empurre para as paredes de passar a eternidade no inferno. Jesus nos alerta severamente sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. À medida que realizamos nossas atividades diárias neste mundo moderno, onde as pessoas aproveitam todas as oportunidades para zombar de Deus, quero lembrar você novamente de que, embora Deus seja amor, Ele também é um Deus justo que julgará os pecados da humanidade. Deus é todo amoroso, mas Ele também é fogo consumidor.
Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você já percebeu que sua mente e alma têm um impacto tremendo na formação de quem você é e em como você navega na vida neste mundo? Mesmo assim, embora a mente e a alma sejam poderosas, aquilo de que se alimentam detém um poder ainda maior. As coisas que você vê, as histórias que você ouve, a música que você gosta e os filmes que assiste exercem uma influência significativa. Isso não apenas molda sua mente, mas também a sua cultura ou estilo de vida de maneiras além do que você pode perceber. Ao longo da história humana, vários aspectos da civilização surgiram, mas os filmes, as séries de televisão e todo o panorama do entretenimento destacam-se como contribuintes influentes para o nosso desenvolvimento cultural e civilização. Não só possuem uma capacidade única de entreter, inspirar e motivar os indivíduos para ações positivas na sociedade, como também têm o potencial de desviar as pessoas dos valores e da moral que prezamos como cristãos. Então, o que você faz quando se depara com informações tão destrutivas? Hoje vamos mergulhar no assunto do cenário da mídia e descobrir como permanecer vigilante como cristão e não comprometer a sua fé. Tenha certeza de que, ao assistir a este vídeo com o coração aberto, você encontrará bênçãos nesta mensagem divina. Para começar, vamos explorar se existem programas de TV que a Bíblia nos aconselha explicitamente a evitar. Que tipo de música se alinha com os valores cristãos e é segura para se ouvir? Como nossas escolhas de entretenimento impactam nossa fé em Jesus? Se você diz que a Bíblia não descreve explicitamente que tipo de entretenimento é ideal para os cristãos, você está certo. Contudo, a linguagem da Bíblia permite-nos discernir o que ela endossa e o que desencoraja. O que quero dizer é o seguinte: embora não haja menção direta de evitar certas coisas, as Escrituras alertam contra o envolvimento em comunicações malignas, enfatizando o impacto que as palavras podem ter em nosso caráter. Da mesma forma, a Bíblia nos lembra que seremos responsabilizados por cada palavra inútil proferida. No vasto mundo da mídia de hoje, vários gêneros coexistem. Notavelmente, os filmes de terror ganharam imensa popularidade, atraindo um público diversificado, incluindo cristãos. A influência que estes filmes exercem, atingindo milhões de pessoas, nos leva a refletir sobre o seu impacto potencial e o nosso envolvimento com eles. Algumas produtoras de filmes até mudaram a maneira como retratam o mal. Veja, por exemplo, filmes de vampiros. Antigamente, vampiros ou lobisomens eram criaturas horríveis e feias. Hoje são pessoas como nós e que até se apaixonam, passando a mensagem de que o mal não é tão mal assim. Agora, será que os filmes de terror são os únicos que não se alinham com os ensinamentos cristãos? A resposta é um sonoro não. Existem outros tipos de filmes por aí que realmente não ressoam com os valores fundamentais da nossa fé cristã. Em sua busca por entreter e criar conteúdo, alguns cineastas fazem de tudo, criando histórias que vão totalmente contra aquilo que acreditamos. Esses filmes fazem o pecado parecer tentador, espalham o medo como reflete e diluem nossa fé. Por exemplo, os filmes de terror alimentam esse desejo descontrolado pelo horror, mexendo com a mente dos jovens adultos e de outros espectadores. Eles pintam um quadro de que o medo é apenas uma parte normal da vida. Isso vai contra o que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus diz que o medo não vem de Deus. Portanto, entregar-se a esse tipo de entretenimento tem um custo. Isso nos deixa insensíveis a coisas como bruxaria, maldade, sofrimento, tortura e dor. Esse é um preço muito alto de pagar por nos divertir com essas histórias, não é? Consideremos a bruxaria. A Bíblia é bastante clara sobre isso. É uma grande proibição, de capa a capa. Você não encontrará um único versículo aplaudindo a prática da bruxaria entre os que creem em Deus. Seja adivinhando a sorte, conversando com os mortos, brincando com o vodú, lançando feitiços ou qualquer coisa assim.
A posição da Bíblia sempre foi firme em condenar esse tipo de coisa. Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 12 diz: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. A bruxaria foi um dos pecados terríveis que corrompeu o povo de Canaã, causando todo tipo de problemas e fazendo Deus decidir expulsá-los. Deus não queria que seu povo se envolvesse com bruxaria. A bruxaria tem tudo a ver com lidar com espíritos malignos, quer você saiba disso ou não. Agora, algumas pessoas, até mesmo cristãos, entendem errado. Elas acham que a bruxaria é sempre uma coisa consciente e deliberada. Algumas pessoas até acreditam que há um lado bom nisso, mas isso simplesmente não é verdade. Muitas pessoas hoje, sem saber, são atraídas pela bruxaria. Isso não muda o fato de que o que elas estão fazendo é sim bruxaria. Meu amigo e minha amiga, sempre que você procura médiuns, videntes ou cartomantes, você está se abrindo à influência de demônios e de Satanás. Essas pessoas não conhecem Deus e nem o futuro, e suas previsões não são confiáveis. Elas podem até acertar algumas previsões, mas geralmente serão negativas e não ajudarão ninguém. Em vez disso, Deus usa a Bíblia para nos dizer quem deveríamos ser e o que o futuro nos reserva. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo adverte fortemente a igreja sobre a bruxaria e suas atividades. Ele lista a bruxaria como uma das obras pecaminosas que devemos evitar. Isso nos mostra que o Espírito Santo não tem nada a ver com essas práticas. As obras da carne vêm da nossa natureza pecaminosa, enquanto o fruto do Espírito vem do nosso eu renovado. Nossa natureza pecaminosa sempre quer coisas que são contra o Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz: Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O Espírito de Deus e a nossa natureza pecaminosa, conhecida como carne, são completamente diferentes. Eles têm desejos, pensamentos e objetivos diferentes. Eles continuarão lutando entre si enquanto estivermos vivos. A carne é o que herdamos dos nossos pais, e ela nunca deixará de desejar as coisas erradas. Na verdade, só piora com o tempo. Por outro lado, o Espírito de Deus se oporá à carne a todo momento e não cederá a nenhuma de suas exigências. Pense nisso. Se você fosse o diabo, você com certeza sugeriria coisas que realmente tentassem os desejos das pessoas, não é mesmo? É exatamente assim que ele usa a mídia para prender as pessoas sem que elas percebam. O diabo tem um plano e, para realizá-lo, ele precisa de muitas pessoas ao seu lado. É por isso que ele continua recrutando sutilmente pessoas para se juntarem a ele em seu objetivo principal, que é de se rebelar contra Deus. E que ferramenta ele está usando? Os meios de comunicação. Você sabia que, em média, um brasileiro passa cerca de 4 a 5 horas todos os dias assistindo TV ao vivo e transmitindo conteúdo online? É incrível, isso equivale a cerca de 28 a 35 horas por semana gastas consumindo mídia. Isso mostra com o que as pessoas estão preenchendo suas mentes dia após dia. Imagine se essas horas fossem gastas estudando a Bíblia e orando para aprender mais sobre Deus. Seria incrível, certo? É uma verdade que os demônios estão sempre procurando pessoas que possam influenciar, porque eles são espíritos sem corpo. Contudo, os demônios não procuram pessoas cheias do Espírito Santo. Eles buscam pessoas que estão vazias. A natureza não permite espaços vazios. Por isso, os demônios procuram oportunidades para preenchê-los. Veja o que Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45 explica. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada.
Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus nos ensina nesta passagem que estar espiritualmente vazio torna mais fácil para os demônios assumirem o controle. Quando uma pessoa está vazia por dentro, os demônios podem entrar e assumir o controle. Podemos ver como esses espíritos malignos operam. Mesmo depois de serem expulsos, eles tentam voltar para as pessoas que deixaram. Os demônios têm diferentes níveis de poder. Alguns são mais fortes que outros. Eles podem ter um impacto muito negativo na vida de uma pessoa, tornando-a sem sentido e improdutiva. Pense no homem que vivia entre os sepulcros. Antes de conhecer Jesus, ele estava fora de controle, amarrado com correntes e morando em um cemitério. Quem mora no cemitério senão alguém possuído por demônios? Imagine só o sofrimento e o medo de viver em um lugar tão escuro e assustador. É como os filmes de terror que vemos hoje. Eles tentam sutilmente fazer com que a tortura, a dor e o medo pareçam atraentes, mas tudo isso são truques de espíritos demoníacos. A história do homem possuído por demônio em Marcos capítulo 5 nos mostra quão séria pode ser a possessão demoníaca e por que precisamos ficar longe de qualquer coisa que possa levar a ela. Houve relatos de pessoas que disseram que, enquanto assistiam a filmes de terror bastante populares, algo entrou nelas e suas vidas mudaram. Isso não é algo para ignorar. Muitas pessoas desmaiaram ou até vomitaram enquanto assistiam a esses filmes. Ainda mais preocupante é que alguns foram possuídos enquanto assistiam e depois atormentados em seus sonhos. Ouvi falar de uma pessoa que assistiu a um filme aterrorizante sobre um demônio na forma de uma cobra matando e atormentando as pessoas. Naquela noite ela sonhou com a mesma cobra a atormentando. Isso quase a enlouqueceu na vida real. Você pode pensar que é apenas uma questão psicológica, mas isso é mais do que apenas psicologia. É demoníaco. Como uma experiência de filme pode se tornar sua experiência de vida real e afetar sua vida social? Esta é a realidade para muitas pessoas que estão profundamente viciadas em filmes de terror. Embora nem todos caiam nesta tortura da vida real, é igualmente desanimador que aqueles que estão sujeitos a esse tipo de sofrimento agora vejam muitas torturas como normais. Eles acham que não há necessidade de simpatizar com pessoas que estão passando por traumas. Você vê pessoas rindo e zombando daqueles que estão sofrendo porque foram expostos a traumas mais graves nos filmes e agora não têm empatia pelo sofrimento da vida real. Eles até fazem esquetes cômicas com isso. Isto também é uma forma de manipulação demoníaca. Bilhões de dólares são gastos todos os anos na indústria do entretenimento para moldar as mentes e as perspectivas dos indivíduos. A verdade é que esta enorme quantidade de dinheiro vem do sistema mundano para escravizar as mentes das pessoas. O objetivo de Satanás é direto: inundar a mídia com mais e mais conteúdo, escravizar as pessoas, normalizar o pecado, enfraquecer a sua fé, encher os seus corações de medo e manipular tudo por tempo suficiente até que ele finalmente as domine. Veja o que o pecado tem feito a muitos cristãos hoje e você verá esse padrão se repetindo continuamente. O entretenimento fez com que o pecado e o temor a Deus parecessem insignificantes. O pecado não é mais visto como motivo de arrependimento. Em vez disso, é visto como uma fonte de entretenimento. Este é o plano do diabo. A influência dos meios de comunicação social está a alterar rapidamente os valores e normas sociais. A mídia é uma ferramenta poderosa e o diabo sabe bem disso. Ele está totalmente investido em maximizar esta oportunidade ainda mais do que os cristãos. Visto que talvez não consigamos nos desconectar completamente do mundo da mídia e do entretenimento, devemos deixar a palavra de Deus guiar nossos corações e mentes. Nossos limites morais devem vir da palavra de Deus e não da aceitação social. Devemos nos firmar no que a palavra diz, não no que o mundo diz. Assim como o apóstolo Paulo aconselhou em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Meu amigo e minha amiga, nossas mentes e pensamentos são extremamente importantes na vida. Eles determinam em grande parte nossas ações. Os verdadeiros cristãos deveriam ter mentes renovadas e focar nas coisas celestiais. Devemos manter nossos pensamentos nas coisas de Deus. Coisas mundanas e más são tentadoras para nossa natureza pecaminosa. Se deixarmos que nossos pensamentos se concentrem nessas coisas, poderemos ser dominados pelo desejo por elas. Se nossos pensamentos estiverem sempre voltados para as coisas verdadeiras, puras e excelentes, seremos mais capazes de rejeitar e controlar desejos pecaminosos. Portanto, devemos ter muito cuidado com o que lemos, assistimos e ouvimos e para onde permitimos que nossa imaginação nos leve. Se enchermos as nossas mentes com coisas indignas para os que creem em Jesus, poderemos em breve viver vidas indignas de Cristo. Então, da próxima vez que você encontrar um filme de terror que promova bruxaria ou qualquer forma de impiedade, desligue o aparelho. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você sabia que agora é possível que os computadores pensem como os humanos? Com os recentes avanços na tecnologia, os computadores agora podem pensar e funcionar como os humanos. Isso nos lembra as palavras do profeta escritas no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Através da inspiração do Espírito de Deus, Daniel profetizou sobre o fim dos tempos e o aumento exponencial do conhecimento. Um dos sinais de que esta profecia está se cumprindo é o rápido desenvolvimento da inteligência artificial no nosso mundo atual. Nesse vídeo, vamos explorar como a inteligência artificial está moldando o cristianismo e os perigos potenciais que ela apresenta. Por favor, fique comigo enquanto mostro nos próximos minutos como a inteligência artificial está impactando a nossa fé. Mas antes de prosseguirmos, gostaria que você reservasse um momento para se inscrever nesse canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo pelo menos uma vez, para nos ajudar a alcançar mais pessoas, espalhar o Evangelho e mudar mais vidas. Vamos ao assunto de hoje. A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de máquinas e software com inteligência semelhante à humana. Essas máquinas inteligentes são frequentemente chamadas de robôs. Hoje, temos robôs humanoides que podem realizar tarefas exatamente como os humanos em diversas áreas da vida, incluindo hospitalidade, educação, entretenimento, negócios, saúde e até religião. Considerando o ritmo acelerado dos avanços tecnológicos do nosso tempo, é natural que tenhamos curiosidade sobre o impacto da inteligência artificial no cristianismo e a sua relação com as profecias do fim dos tempos. Através da inteligência artificial, alguns trabalhos humanos já foram substituídos por robôs que podem executar essas tarefas tão bem quanto ou melhor do que os humanos. É por isso que plataformas como ChatGPT e Gemini substituíram os humanos em determinadas funções, pois possuem altos níveis de inteligência e podem fornecer respostas a perguntas complexas em segundos. É algo realmente notável. O conceito da inteligência artificial avançada está intimamente relacionado com a ideia de singularidade tecnológica, que é o ponto onde as criações feitas pelo homem superam os humanos em termos de inteligência, raciocínio, resolução de problemas e capacidades de autodesenvolvimento. No entanto, apesar do entusiasmo em torno desse desenvolvimento, não há razão para acreditar que a inteligência artificial irá ultrapassar completamente a inteligência humana. Talvez sempre exista um aspecto único da inteligência humana que não pode ser replicado pelas máquinas. Um exemplo muito interessante é um computador que pode derrotar humanos no jogo de xadrez. Ele é excelente nessa tarefa específica de acordo com as regras do jogo. No entanto, para determinar se é realmente mais inteligente do que os humanos, precisaríamos comparar a sua inteligência com todos os aspectos da inteligência humana. Nos nossos tempos modernos, temos muito que antecipar, especialmente do domínio da inteligência artificial. Você sabia que o primeiro culto religioso alimentado por inteligência artificial ocorreu em junho de 2023 em Fürth, na Alemanha? Além disso, hoje existem robôs que podem ministrar sermões religiosos precisos, realizar casamentos,
fornecer orientação e até mesmo orar com você. Esses avanços demonstram uma integração significativa da inteligência artificial nas práticas cristãs e está gradualmente se tornando aceita como norma em muitos círculos. Alguém poderia perguntar: é benéfico usar a tecnologia para melhorar a espiritualidade? Existem várias perspectivas sobre esse assunto. Alguns acreditam que a tecnologia melhora todos os aspectos da vida humana, incluindo a religião. Usamos tecnologia em nossos cultos de adoração para projetar músicas, ler a Bíblia e muito mais. É lógico concluir que a tecnologia aumenta a espiritualidade, já que muitos cristãos hoje têm múltiplas versões da Bíblia nos seus telefones. Esse grupo também afirma que qualquer coisa que o aproxime de Deus é bom. Por outro lado, é uma preocupação válida entre alguns cristãos que os recentes avanços na inteligência artificial possam ter um impacto negativo na espiritualidade. Eles argumentam que se um robô sem alma profere um sermão na igreja, como pode comunicar eficazmente a vontade de Deus aos cristãos? Como pode compreender as experiências e lutas da vida real das pessoas? Ele consegue se relacionar com as lutas e tentações enfrentadas pelos cristãos hoje em dia? Essas questões instigantes estão sendo levantadas por aqueles que são céticos quanto ao uso da tecnologia para melhorar a espiritualidade. Além disso, há uma aparente falta de conexão em serviços alimentados por inteligência artificial, onde robôs conduzem cultos, dão as boas-vindas aos fiéis e fazem anúncios. As pessoas se perguntam se a inteligência artificial pode ter um relacionamento com o Espírito Santo, considerando que não possui alma. É importante pensar nessas questões. Contudo, é mais importante ainda lembrar a advertência dada aos cristãos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, sobre os últimos dias. Essa passagem afirma que as pessoas se tornarão traidoras, teimosas, arrogantes e mais interessadas em buscar prazeres do que em amar a Deus. Essa escritura sugere que nos últimos dias as pessoas agirão sem restrições e serão consumidas pela sua própria presunção. Elas farão de tudo para se promoverem e serão resistentes a qualquer coisa presente Deus. Meu amigo e minha amiga, o impacto da inteligência artificial nos últimos dias é um tema que você, como cristão, deveria refletir cuidadosamente. A inteligência artificial pode acelerar o cumprimento das profecias bíblicas? Essas são questões cruciais para nós, cristãos, que vivemos nesses tempos, não concorda? Em Mateus capítulo 24, versículos 10 ao 12, Jesus nos avisa: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É vital reconhecer que um dos sinais do fim dos tempos, sobre os quais Jesus alerta a igreja, é o surgimento de muitos falsos profetas. É pertinente considerar quem exatamente se enquadra na categoria dos falsos profetas. Dadas as tendências atuais nos cultos religiosos, onde a inteligência artificial profere sermões com base na sua inteligência programada, qual é então o papel do Espírito de Deus na transmissão de mensagens específicas que se alinham com o tempo e a época em que a igreja se encontra? Considere a miríade de debates em torno de temas como a homossexualidade, lesbianismo, transgenerismo, bissexualidade e muito mais. Qual é o destino de uma igreja que tem a inteligência artificial como pastor que profere sermões em todos os cultos? Como isso se alinha com o que o Espírito Santo está dizendo à igreja? A inteligência artificial pode transmitir eficazmente a mensagem de Deus às pessoas? As questões que circulam nas mentes de muitos cristãos sobre os perigos potenciais representados por esses avanços são de fato significativas. Esses desenvolvimentos estão estreitamente alinhados com as advertências do Senhor Jesus com relação ao surgimento de falsos profetas no fim dos tempos. Claramente, estamos a testemunhar o cumprimento dessas palavras proféticas, pois com um único programa de inteligência artificial, uma multidão de falsos profetas poderia surgir para influenciar e enganar muitos da fé. O fim dos tempos está inegavelmente sobre nós. Isso é evidente nos desenvolvimentos atuais, onde, nas próximas décadas, robôs humanoides poderão ser procurados para aconselhamento, referidos como parceiros de oração, líderes de louvor e até mentores de vida. É crucial considerar que a qualidade da inteligência incorporada nesses sistemas artificiais dependerá em grande parte da fé dos indivíduos que os desenvolvem. Isso levanta a questão premente:
Podemos ter a certeza sobre a verdadeira natureza da inteligência que será colocada nesses sistemas? Se prestarmos atenção às advertências de Jesus, torna-se evidente que esse avanço realmente nos conduziu ao fim dos tempos. Consequentemente, devemos nos preparar para superar os desafios, enganos e tentações associados a essa era e sair vitoriosos, apesar dos esquemas e estratégias do diabo. Muitos serão influenciados por desenvolvedores de inteligência artificial que podem ou não estar fundamentados na fé cristã, levando potencialmente ao surgimento de numerosos falsos profetas humanoides. Outra escritura que deveria chamar nossa atenção para a interseção entre tecnologia e o fim dos tempos é encontrada em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 ao 18, que afirma: A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Essa passagem bíblica revela claramente que nos últimos dias as pessoas serão enganadas para receberem a marca da besta, abrangendo indivíduos de todas as esferas da vida. Curiosamente, a Bíblia informa ainda que essa marca é o número do homem, indicando que a estrutura subjacente dessa marca será baseada na inteligência humana. Notavelmente, essa inteligência é precisamente o que está a ser integrada na inteligência artificial do nosso tempo. Como cristãos, como devemos responder aos avanços que indicam claramente que estamos no fim dos tempos? Em primeiro lugar, devemos manter os olhos fixos em Jesus, como está escrito no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Hoje, quero te encorajar a não sucumbir aos enganos dos últimos dias, mas a fixar os olhos e a olhar para Jesus, que é o pioneiro e aperfeiçoador da nossa fé. Precisamos aprender a desviar o olhar das coisas que facilmente nos enredam e focar mais naquele que nos chamou das trevas para a sua luz gloriosa. É o desejo de Satanás que percamos o foco e mudemos o nosso olhar de Jesus para qualquer outra coisa. O objetivo principal é desviar a nossa atenção de Jesus, que é o motivo subjacente aos planos de Satanás que visam distrair os cristãos e desviá-los do caminho. Como filhos de Deus, devemos confiar nele para nos ajudar a ter discernimento nesses últimos dias. A Bíblia já predisse que muitos serão enganados, até mesmo os escolhidos, a menos que os dias sejam abreviados. Nosso discernimento é a chave para permanecermos no caminho certo com a vontade de Deus nesses últimos dias. Um coração verdadeiramente perspicaz não cairá nas estratégias e enganos associados ao fim dos tempos. O discernimento pode te colocar a um passo à frente do diabo e seus planos. Permanecer fiel às nossas convicções requer verdadeiramente a sabedoria que vem do discernimento com a ajuda do Espírito Santo. É verdadeiramente notável o quão longe a inteligência artificial chegou e os benefícios que ela traz. A dedicação e o trabalho árduo no desenvolvimento desses sistemas são evidentes. No entanto, devemos também reconhecer que esse progresso serve como um lembrete de que o fim dos tempos se aproxima. É crucial que permaneçamos vigilantes e não sejamos influenciados pelo fascínio da inteligência artificial. Podemos abraçar os avanços dela enquanto permanecemos firmes na nossa fé e sempre vigilantes. Ao fazer isso, poderemos navegar nessa era tecnológica com graça e discernimento. Você já tentou falar com alguém sobre sua fé e foi recebido com rejeição e até mesmo com ódio? Como você lidou com a situação? Por que é comum entre as pessoas próximas a você rejeitá-lo ou zombar de seu destino? Hoje, mesmo com o avanço da tecnologia e facilidade de transmissão na comunicação, nunca a fé cristã foi tão odiada como vemos em todo o mundo. Você deve ter notado isso, ou talvez não. No entanto, o cristianismo sofre grande ódio e rejeição agora mais do que nunca.
E não apenas onde você está, mas em todo o mundo. Nesta mensagem, Deus quer mostrar a você alguns motivos pelas quais as pessoas rejeitam e odeiam sua fé. Quero te encorajar a receber essas palavras com o coração aberto enquanto olhamos para as coisas da palavra de Deus. Veja bem, a Bíblia diz que quanto mais olhamos para a palavra e para a glória de Deus, somos transformados à sua imagem. Em outras palavras, a palavra de Deus é como um espelho. Quando nos abrimos para sermos projetados por ela nos mostra a imagem que Deus quer que nos tornemos. Por exemplo, quando você se volta para a palavra de Deus, descobrirá que o verdadeiro você em Cristo não é um ladrão, um viciado, um vizinho briguento ou uma criança rebelde. E quanto mais você olha para Ele, confiando em Deus em oração para trabalhar essa personalidade de Cristo em sua vida, mais você se torna como Ele. Tiago, capítulo 1, versículo 25, coloca desta forma: o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Qual é a lei perfeita da liberdade? É tudo o que a Bíblia diz sobre quem e o que somos em Cristo agora que nascemos de novo. Então, de volta à nossa pergunta: por que as pessoas odeiam e rejeitam sua fé? À medida que crescia na fé, comecei a dedicar tempo a esta questão. Por que as pessoas rejeitam muitos cristãos e por que muitos de nós somos odiados? E Deus começou a me ensinar muitas coisas de sua palavra sobre isso. Jesus disse que você, eu e todos os outros cristãos no mundo somos a luz e o sal da terra. Embutida em cada cristão verdadeiro está a esperança que o mundo precisa hoje. Pense nisso por um momento. Dentro de cada cristão encontra-se plenitude e inspiração para uma vida verdadeira. O cristão tem justiça, que é a vitória sobre o pecado e a culpa. Ele também tem paz, que é a calma e a estabilidade em meio ao caos, que a pessoa comum não consegue entender do ponto de vista deste mundo. E, finalmente, o cristão tem alegria no Espírito Santo, que é a confiança vitoriosa e o deleite na glória de Deus e na esperança eterna que temos em Cristo. Paulo nos diz que esses três são o reino de Deus, que vale mais do que comida ou bens terrenos, porque são eternos. Qualquer um que tenha esses três, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, tem o reino de Deus vivendo nele. No entanto, é triste que uma pessoa possa ter tudo isso e, ainda assim, ser rejeitada e odiada por todos ao seu redor. Agora, deixe-me dizer rapidamente. As pessoas podem rejeitar e odiar sua fé por muitas razões que nada têm a ver com você. Por exemplo, elas podem odiá-lo por causa da própria cegueira espiritual para a verdade que você prega e a dureza ou falta de disposição de seu coração para aceitar a salvação. Esta é a razão pela qual muitos cristãos são perseguidos na maior parte do mundo. Outra razão pela qual elas podem odiar sua fé e rejeitá-la pode ser devido à luz que sua presença traz. Deixe-me explicar. Quando um cristão está em um lugar cercado por indivíduos que praticam o erro, a luz do Filho de Deus automaticamente se levanta contra eles. Às vezes, ele pode se manifestar contra uma injustiça em um local de trabalho ou em uma organização. Ele pode se rebelar contra o desvio de recursos, roubo, falsificação e outras coisas, algo que pode ser normal para aquelas pessoas. Elas vão te odiar por isso, pois sua luz não permite que a escuridão delas reine ou influencie você. Portanto, elas podem zombar de você, te odiar e até dificultar as coisas por causa do que você representa. Jesus nos disse tudo sobre isso enquanto caminhava com seus discípulos. Ele os ensinou a estarem preparados, porque enfrentariam problemas por causa de seu nome, mas que não deveriam desistir, pois se permanecessem firmes por ele, sem negá-lo ou ficarem quietos deixando as trevas vencerem, ele os recompensaria. Todas essas pessoas podem pensar que sabem o que estão fazendo, mas a verdade é que não sabem. Eles estão sob a influência do diabo que lhes dá uma imagem falsa da verdade de você, o mensageiro de Jesus Cristo. Duas passagens na Bíblia falam sobre essa situação delas.
A primeira é João capítulo 12, versículo 40. Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles para que não vejam e não entendam e não se voltem para Ele e sejam curados por Ele. A segunda é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha entre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Por isso, essas pessoas te odeiam e rejeitam sua mensagem. Se você está nessa situação, não se preocupe ou pense que não está fazendo nada certo ou se há algo errado com você. O problema não é você, mas elas. No entanto, é importante examinar-se primeiro para saber se você é a razão pela qual elas te odeiam. Vou compartilhar 2 outras razões pelas quais o mundo rejeita e odeia sua fé. A primeira razão pode ser porque sua vida não revela a luz que você professa. O que quero dizer com isso? Lembre-se que a Bíblia diz que você é a luz e o sal da terra, certo? Mas veja o que Jesus diz sobre o sal que perde o sabor em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando olhamos para esses versículos, podemos ver apenas do ponto de vista de um cristão que desagrada a Deus e sai da fé. No entanto, é mais do que isso. Veja bem, também podemos deduzir que ninguém aprecia ou quer ter nada a ver com o sal que não serve mais ao seu propósito. As pessoas vão rejeitar, se recusar a chamar de sal e, eventualmente, jogá-lo fora. Isso pode começar a fazer mais sentido para você agora. Quando um cristão confessa uma coisa, mas vive outra, ninguém o leva a sério. Em vez disso, as pessoas dirão que ele é um hipócrita. É por isso que Jesus colocou tanta ênfase em dar frutos. Veja, pela fé você é salvo em Cristo e seus pecados são perdoados pelo sangue, como dizem as Escrituras. Porém, para que você tenha um testemunho eficaz em sua caminhada cristã, é necessária uma vida que reflita a vida eterna. Você não pode viver como as pessoas desse mundo e depois tentar fazê-las aceitar sua mensagem de uma vida que elas sequer veem em você. É por isso que você deve entregar sua vida completamente à obra do Espírito Santo. Dessa forma, ele vai trabalhar Cristo em você de tal forma que as pessoas possam ver seu estilo de vida e saber que Deus realmente existe e trabalha através de você. Lembro da história de uma criança que uma vez, em uma aula de escola dominical, foi questionada se ela já tinha visto Jesus e aquela garotinha disse que sim, que já tinha visto. Curiosamente, a professora perguntou onde ela tinha visto Jesus. A menina sorriu e disse que Jesus morava no prédio dela e era seu vizinho. Quando a professora continuou perguntando, ela disse que seu vizinho em particular tinha todas as qualidades que a professora havia mencionado que Jesus tinha. E ela acreditava que era dele que ela estava falando. Embora fosse uma criança, ela podia ver algo especial naquele vizinho que havia decidido ser um exemplo de Jesus. Este também deve ser o seu testemunho. Sei que é desafiador ser diferente no mundo de hoje, onde todos querem ser vistos, ouvidos e aceitos. No entanto, você precisa entender que Deus, aquele que mais importa, ama e aceita você. E você deve a Jesus a vida que você tem agora. Você não está mais no comando, mas Ele. E uma das maneiras mais fáceis de espalhar seu amor pelo mundo é sendo um exemplo e praticando o que a Bíblia diz. Alguém disse certa vez: pregue o Evangelho o tempo todo, use palavras apenas quando necessário. Significando que a primeira maneira de demonstrar nossa mensagem de Cristo não é por meio das palavras, mas por meio do nosso estilo de vida. Isso concorda com o que Jesus disse em João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando você vive de acordo com os mandamentos da palavra de Deus, mesmo que o mundo te odeie, as pessoas te respeitarão.
Você tem mais chance de salvar mais almas com uma vida entregue a Jesus do que vivendo com as almas com as quais você está disposto a compartilhar o Evangelho. Já a segunda razão pela qual você pode ser rejeitado e odiado é porque você pode estar pregando uma mensagem diferente da mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho que nos foi dado pregar? É do céu ou do inferno? É a mensagem da perfeição ou é a mensagem do julgamento e condenação? O apóstolo Paulo escreveu que agora que fomos salvos, recebemos o ministério da reconciliação, o que significa que temos um novo trabalho de restaurar o relacionamento do mundo com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 21 diz: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, qual é a nossa mensagem aqui? É esta de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sendo um dos versículos mais populares da Bíblia, muitas pessoas nem mesmo enxergam o que ele realmente significa. Veja, a mensagem do Evangelho não é que as pessoas devem se purificar e vir a Deus. Isso não é possível. A mensagem do Evangelho não é que todo incrédulo irá para o inferno quando morrer. Isso é a verdade? Sim, mas não é a mensagem central do Evangelho que você foi chamado a pregar. A mensagem que você deve pregar é que Jesus pagou o preço e agora Ele oferece a todos o perdão dos pecados e um novo começo com uma esperança eterna com Deus no céu. Qual é a chave para isso? A fé. Quem colocar sua fé em Jesus será salvo. Essa é a promessa de Deus. É por isso que você é chamado de dom gratuito da justiça. Você não trabalhou para isso, apenas o recebeu pela fé. Quando você julga todos, condena tudo, insulta todas as pessoas em nome de tentar compartilhar sua fé com elas, você contradiz o próprio propósito de sua mensagem, que é fazer brilhar a luz em um mundo escuro e salvar os perdidos. Portanto, embora o mundo possa odiá-lo por causa da cegueira de seus corações, você deve se certificar de que está vivendo como um cristão e falando sobre Jesus e a graça salvadora que Ele oferece a qualquer um que vem a Ele. Se Jesus se torna o centro de sua vida, você pode atrair os feridos, quebrantados e perdidos até você. É assim que Jesus age. E é assim que você deve agir como embaixador da palavra de Deus na terra. Você viu as manchetes e sentiu o desconforto no ar, do tipo que permanece como uma sombra, sugerindo algo mais. É como se o mundo prendesse a respiração, esperando por uma revelação, um sinal divino em meio ao caos. E se as respostas que procuramos, aquelas sobre o nosso futuro e destino, estiverem mais próximas do que pensamos? Quem é o seu modelo? Você está seguindo a multidão? Deus chamaria você e diria: venha comigo, meu filho, ou lhe diria: afaste-se de mim. Vemos muitas coisas atraentes, coisas que parecem ser de Deus, mas na verdade estão apodrecendo. E a pior parte disso é que não param em si mesmos. Essas coisas te arrastarão com elas e você será deixado para trás quando isso acontecer. Mas se não quiser que isso aconteça com você, assista a este vídeo para aprender sobre os sinais que todo cristão verdadeiro deve procurar antes da volta de Jesus. Mateus capítulo 24, versículos 43 e 44 diz: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa.
Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Considere o dono de uma casa que é sábio e vigilante, que garante que sua casa não seja saqueada por ladrões durante a noite. Nós também devemos estar alertas, pois a volta de Jesus é como aquele ladrão inesperado, que chega numa hora que não podemos prever. E não é apenas sobre estar atento, é sobre compreender os tempos e as épocas. Não podemos ser pegos desprevenidos, pois os sinais estão aí, entrelaçados no tecido do nosso mundo, nos sussurros da criação e nos acontecimentos que se desenrolam na Terra Santa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 4 diz: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. A volta de Jesus se aproxima como um ladrão à noite, mas para aqueles que estão sintonizados com o Espírito, isso não é motivo de medo, mas um chamado à prontidão. Olhe ao seu redor. Considere os acontecimentos mundiais e as ocorrências na Terra Santa de Israel. Estas não são ocorrências aleatórias, mas o desdobramento de um projeto divino, profecias proferidas por vozes antigas que agora ecoam através do nosso tempo. Estamos vivendo um momento histórico, um período predito com precisão e paixão pelos profetas. Com que frequência consideramos o estado de nossos corações e nossa prontidão para esse momento? A Bíblia não é um livro empoeirado de histórias antigas. Ela é viva, dando vida à nossa caminhada diária com Deus. Nas suas páginas encontramos as pistas e os marcadores que nos guiam, como um mapa para guardar além da imaginação. Tomemos, por exemplo, a restauração de Israel, uma profecia cumprida diante dos nossos olhos. Em um dia marcado na história, Israel ressuscitou das cinzas do tempo, uma nação nascida. Isso não é apenas um evento político, é um sinal espiritual, um indicador claro de que a palavra de Deus está viva e ativa. A língua hebraica, outrora espalhada pelos ventos da diáspora, regressou à sua terra natal, ecoando as antigas promessas das Escrituras. No entanto, em meio a esses eventos monumentais, é crucial lembrar o chamado pessoal de cada cristão verdadeiro. Esta não é a espera passiva, é uma preparação ativa, uma vida vivida na consciência do retorno iminente de Cristo. É sobre estar alerta, orar e ter discernimento, e não se deixar influenciar pelas falsas doutrinas ou pelo fascínio de uma vida complacente. Então, vamos conversar de coração para coração. Você está vivendo na luz da eternidade? Os seus dias são marcados pela busca da santidade, pelo desejo de ser encontrado pronto e esperando? Os sinais estão à nossa volta, nos lembrando que este mundo é apenas o prelúdio para algo muito maior. Não nos percamos no barulho e no caos da vida cotidiana. Em vez disso, levantemos os nossos olhos, sintonizemos os nossos corações e alinhemos as nossas vidas com a profunda verdade da volta de Jesus. Agora vamos mudar o nosso olhar para o cenário da profecia, onde as nações não são apenas entidades geopolíticas, mas peças de xadrez num jogo divino. Tomemos, por exemplo, a Rússia, um enigma envolto em mistério, frequentemente mencionado em palavras sobre a profecia do fim dos tempos. Não é apenas um país, é um símbolo, um sinal, uma peça do quebra-cabeças. Nomes antigos como Gog, Magog, Meseque e Tubal não são apenas notas de rodapé históricas. Eles estão vivos, falando sobre segredos do que está por vir. Eles falam de uma nação renascida, um urso despertado, com os olhos postos numa terra que mana leite e mel. Estes sinais, estes acontecimentos, não são apenas para serem debatidos pelos estudiosos.
Eles são para você e eu ponderarmos e nos prepararmos. O chamado não é para ter medo, mas para prontidão. Um convite a viver de tal maneira que quando a trombeta soar, quando o céu se abrir, não sejamos pegos de surpresa, mas sejamos encontrados esperando, a expectativa, como os servos que sabem que seu mestre irá retornar. Não estamos falando de desgraça e tristeza. Estamos falando de um futuro tão brilhante que ofusca o sol, um futuro onde as lágrimas são lembranças e a dor é um velho inimigo há muito derrotado. Então, vamos vigiar, viver. Vamos amar com os olhos voltados para o céu e os pés firmes fazendo o bem na terra. Sejamos aqueles que não apenas leem os sinais, mas também nos tornamos sinais e testemunhos vivos de que o melhor ainda está por vir. Nossa linguagem não é o medo, mas a esperança. Não o desespero, mas a alegria. Nossas palavras são simples, nossos corações estão abertos e nossos espíritos estão sintonizados com a voz de Deus. Não estamos esperando que o mundo acabe, estamos esperando que um novo comece. Um mundo onde a paz não seja apenas um sonho, mas uma realidade. Onde o amor não seja um conceito, mas o ar que respiramos. Imagine estar à beira de um grande abismo. O vento contando histórias de tempos antigos, tempos de Sodoma e Gomorra, onde o caos reinava e o amor estava perdido. Somos informados de tempos que virão que refletem aqueles dias, uma cascata de corações esfriando, um desfile de egos e uma celebração de tudo o que há de errado. No entanto, esta não é uma história para assustar, mas para preparar. É um chamado para despertar, para ver além da fachada e reconhecer as areias movediças do mundo. Imagine um mundo onde o amor se torne uma moeda rara, onde a verdade seja um bem que os poucos podem comprar. As pessoas obcecadas com seu reflexo, perdidas num labirinto de autoadmiração, falam palavras venenosas, quebrando laços como gravetos sob os pés. Corações ingratos e pensamentos profanos tecem a história de amanhã, uma história que vivemos hoje. E nesta dança vertiginosa de desordem, mesmo aqueles vestidos com o manto da fé podem tropeçar, com passos inseguros. Mas espere, ouça atentamente as vozes de todos os tempos, os versos escritos com tinta divina. Eles falam não apenas de queda, mas de esperança, de uma promessa de retorno, de um reencontro com Deus. No entanto, os escarnecedores zombam dessa promessa. O seu riso ecoa pelos corredores do tempo, os seus olhos cegos para a profecia que se desenrola. Eles perguntam, de onde vem isso que ele prometeu? Mas, tal como uma sinfonia que atinge o seu auge, os sinais se tornam mais altos, mais claros e mais urgentes. Pois mesmo neste caos há um padrão, um roteiro divino se desenrolando e dentro dele um papel para cada um de nós. Não somos meros espectadores, mas participantes de uma peça cósmica, onde as nossas escolhas, a nossa fé e o nosso amor são imensamente importantes. Não é sobre apenas observar sinais, mas compreendê-los e ver o mundo através de lentes polidas com sabedoria e esperança. É sobre discernir o real do falso, a luz das distrações deslumbrantes. Pois nestes tempos até os ímpios usarão máscaras de justiça, com a sua verdadeira natureza escondida sob um verniz de virtude. Então, quais são esses sinais, você pode perguntar? São os ecos de palavras antigas nas manchetes de hoje, o amor que esfria no coração do próximo, a verdade distorcida em mentiras convenientes e a crescente onda de caos disfarçada de liberdade. São as mudanças sutis no que é considerado certo ou errado, as linhas confusas que antes eram claras. Mas em meio a isso, lembre-se, esta não é uma história de desespero, mas de preparação e esperança. É um lembrete para vivermos com os olhos bem abertos, os corações sintonizados na frequência divina e os espíritos ancorados em uma fé inabalável. É um chamado para permanecermos firmes, para amarmos ferozmente diante do ódio e para incorporarmos a própria essência do amor divino que aguardamos. À medida que viajamos por este mundo, sejamos faróis de esperança, amor e verdade. Sejamos aqueles que permanecem firmes enquanto o mundo gira no caos,
com os olhos fixos no horizonte e os corações prontos para o amanhã que se aproxima. Pois no final não é sobre apenas sobreviver à tempestade, mas sobre quem nos tornamos no meio dela. E quando os sinais se revelarem, como certamente acontecerão, não sejamos considerados em falta. Em vez disso, estejamos prontos, de braços abertos e com fé inabalável, para acolher o regresso da única luz verdadeira, o farol da nossa tempestade, o arquiteto da nossa salvação. Esta é a nossa história, a nossa jornada e a nossa vocação. Vamos abraçá-las com coragem, amor e um toque de antecipação divina. Considere o avivamento não como uma história antiga de Atos 3, mas como uma realidade presente que se desenrola diante dos nossos olhos. Esta não é uma esperança fraca, mas um fogo crepitante, um despertar espiritual onde as almas são acesas com uma paixão por Deus. É um avivamento onde as luzes mais fracas se transformam em tochas acesas, onde o comum se torna extraordinário através do toque do Espírito Santo. Visualize o mundo envolto em trevas não como um sinal de derrota, mas como um pano de fundo definitivo para que o brilho da glória divina brilhe ainda mais. Nestes momentos contrastantes, a verdadeira magnificência da graça é mais visível. Onde há escuridão, a luz não apenas penetra, ela quebra a noite com um esplendor avassalador. E agora, considere o retorno do Rei da Glória. A porta oriental, selada durante séculos, não é uma barreira, mas uma promessa que nenhum esforço humano e nenhum plano terreno pode impedir. É um testemunho da força imparável da profecia divina, uma predição do momento em que toda a criação testemunhará a vitória final. Nesta história, não há espaço para espera passiva ou especulação ociosa. Somos chamados à ação, a viver de tal forma que as nossas próprias vidas se tornem um testemunho da glória vindoura. Somos instados a acender, brilhar e refletir a presença de Deus em cada palavra, ação e pensamento. É um chamado para viver não apenas na expectativa do que está por vir, mas na manifestação do que está aqui, que é o reino de Deus dentro de nós.